Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sábado, dia 18 de maio de 2024. Estamos introduzindo a lição de número 8 do nosso trimestre, cujo tema será Luz do Santuário. O texto serve como base para o nosso estudo, Hebreus capítulo 8, versos 1 e 2, que diz assim: Ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade dos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que Deus erigiu, e não o homem. Esse texto é um dos textos básicos para podermos compreender o que aconteceu com o 22 de outubro de 1844. Quando Guilherme Miller estava pregando a respeito da questão do retorno de Cristo Jesus, nós encontramos alguma coisa extraordinária que acabou tendo lugar. E percebemos que em todo o processo, desde que ele começou a pregar, a interpretação de que o santuário celestial, ou o santuário mencionado em Daniel capítulo 8, verso 14, era a terra, essa compreensão fez com que ele chegasse à conclusão de que, na verdade, a purificação do santuário era nada mais nada menos do que a segunda vinda de Cristo. E vimos na lição da semana passada que essa compreensão só aconteceu porque ele bebeu de fontes da tradição dos seres humanos. A interpretação corrente entre os evangélicos daquela época era exatamente essa, de que a purificação do santuário era, na verdade, a vinda de Jesus que faria com que a terra fosse purificada através do fogo. Nesse processo, o que é que nós encontramos? Encontramos um desapontamento tremendo que aconteceu no dia 22 de outubro. Os seguidores do Guilherme Miller, mais especificamente o indivíduo chamado Samuel Snow, foi pesquisar, buscar embasamento para poder tentar descobrir a data exata na qual o decreto de Artaxerxes havia sido estabelecido. E descobriu que essa data ela estava ligada ao outono do ano 457 a.C. Com base no calendário judaico, ele conseguiu chegar à conclusão de que os 2.300 dias anos se encerrariam especificamente no dia 22 de outubro de 1844. O tempo do término do tempo profético, dia 22 de outubro de 1844. Guilherme Miller mesmo nunca marcou um dia, uma data para a vinda de Jesus. Ele realmente acreditava que em algum momento entre 1843 e 1844, Cristo Jesus viria. O fato é que os seus seguidores estabeleceram um dia. No dia 22 de outubro, pessoas de todos os lados estavam esperando pelo retorno de Jesus. Aguardaram intensamente, passaram um dia olhando para os céus, esperando que qualquer movimentação das nuvens pudesse representar a chegada de Jesus. Quando finalmente à meia-noite Jesus não havia aparecido, havia choro por todos os lados. Muitas pessoas acabaram abandonando a fé por conta disso, porque não haviam compreendido a doutrina bíblica. Os jornais daquela época fizeram chacota de Guilherme Miller, bem como dos seus seguidores. Haviam charges maldosas que mencionavam tudo o que estava acontecendo. Bom, foi, sem sombra de dúvida, um dos maiores movimentos que acabaram tendo lugar no hemisfério norte, relacionados à questão da preparação da vida de Jesus. É bem verdade que a mesma profecia bíblica influenciou outras pessoas. Aqui na América do Sul, para você ter uma ideia, um padre chamado Manuel Lacunza escreveu a respeito das convicções que ele havia chegado estudando Daniel capítulo 8, verso 14, e chegando à conclusão de que pelos idos de 1843, 1844, Cristo Jesus voltaria. E houve outros movimentos em outros lugares do mundo, pessoas que tinham acesso à Bíblia, que começaram a estudar e que chegaram a uma conclusão: opa, Jesus está voltando. A conclusão acabou sendo equivocada, não porque nada aconteceu na data, mas porque o que aconteceu tinha a ver com outra coisa. No dia seguinte ao desapontamento, um dos milleritas chamado Iron Edson,
Ele passava pelo meio do seu milharal, logo de manhã cedo, e para ele as coisas ficaram muito claras, porque Iron Edson, ele literalmente veio à sua mente de forma clara a ideia daquilo que Hebreus, o livro de Hebreus trabalha, de que temos um sumo sacerdote que ministra diante de nós num tabernáculo que não foi feito por mãos humanas, mas que foi feito pelo próprio Deus. Ele se lembrou de uma série de questões, principalmente ligadas ao serviço do santuário lá do Antigo Testamento, do dia da expiação, quando uma vez no ano o sacerdote saía do lugar santo para o lugar santíssimo e o dia do juízo acontecia, e para ele ficou muito claro. O acontecimento dizia respeito a algo muito maior do que aquilo que eles pensaram. A profecia falava sobre a questão de quando Deus julgaria as atitudes equivocadas que haviam acontecido aqui na terra e quando aqueles que haviam feito mal para o povo de Deus receberiam paga do seu juízo, do que haviam feito, o juízo de Deus seria executado. E então vem a profecia das 2.300 tardes e manhãs. No final de 2.300 anos, o juízo começaria no céu. Um grupo pequeno de mileritas começou a se debruçar em cima da profecia para poder compreendê-la. Iron Edson reuniu o povo e mencionou a compreensão a que ele havia chegado, e então as peças começaram a se encaixar. Um novo processo de estudos começou com esse grupo pequeno, lá no começo. Mas a partir desse grupo, que permaneceu fiel à interpretação profética, somente tentando entender aonde haviam equivocado, é que a pregação a respeito de uma das doutrinas fundamentais dos Adventistas do sétimo dia, que é a purificação do santuário, acabou surgindo. Dessa crença, nós chegamos a algumas conclusões. Outras doutrinas que acabam derivando diretamente dessa. A doutrina de Deus, do seu caráter e também a criação e a obra e o governo de Deus. Em segundo lugar, a doutrina da origem do mal, do grande conflito. Em terceiro lugar, a doutrina de Cristo, da sua primeira vinda à Terra, a sua encarnação e também a vida, ministério, morte, ressurreição e ascensão de Cristo. Em quarto lugar, a doutrina da salvação em Cristo. Quinto lugar, a doutrina das últimas coisas, a segunda vinda de Cristo, juízo final, restauração de todas as coisas. Em sexto lugar, a doutrina da igreja, especialmente o ensino da igreja remanescente para o tempo do fim, antes da segunda vinda de Cristo. Todas essas crenças estão intimamente entrelaçadas com o santuário e com a doutrina do santuário. Nessa perspectiva, nessa semana nós teremos a oportunidade de poder nos aprofundar dentro dessa mesma temática. Para você ter uma ideia, amanhã a gente vai falar sobre o santuário celestial. Antes de podermos, entretanto, avançar no nosso estudo, eu queria orar junto com você, pedindo a Deus para que nos ajude a podermos nos debruçar sobre a sua palavra, mas que ao mesmo tempo o façamos entendendo que a Bíblia ela se explica a si mesma. E com base no estudo da palavra de Deus, nós teremos a oportunidade de poder crescer no conhecimento da palavra e, ao mesmo tempo, dos tempos que estão diante de nós. Oremos. Obrigado, Pai, por tua palavra e porque temos a certeza de que tu nos amas. E que em teu amor o Senhor tem trabalhado para poder fazer com que não sejamos apanhados de surpresa com os acontecimentos finais. Ajuda-nos a podermos ir para a Bíblia e entender o que tens para nós. Pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição e você?